Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos que se tornaram obsoletos, não existe mais para comprar, ou então se ainda existe no mercado em quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos falar a respeito de um transistor antigo pra caramba, que era feito de germânio. O germânio também é um material semicondutor, e foi o primeiro material semicondutor usado na eletrônica. Depois ele foi substituído pelo silício. Então os primeiros transistores eram feitos de germânio. A vantagem do transistor de germânio é que ele tem uma condução, ou seja, a tensão entre base e emissor dele para ele começar a conduzir, já 0,2 volts por aí ele já começa a conduzir. O silício é 0,6, 0,7. Ou seja, o transistor de germânio pode entrar em funcionamento com uma tensão menor do que o transistor de silício. Só que a desvantagem é que o transistor de germânio ele não é muito fã de calor, ou seja, ele esquenta e quando ele esquenta ele altera totalmente o funcionamento, se ele esquentar demais. Então esse também foi um outro motivo pelo qual, por várias razões também, mas um outro motivo pelo qual esses transistores foram abandonados. Esse transistor aqui, o AC128, era um dos transistores assim, mais comuns na época deles, né, de germânio, onde a letra A indicava transistor de germânio, o B, transistor de silício. Por exemplo, você tem os transistores da série BC. O B que fica na frente é porque é transistor de silício. O A, AC, o A significava transistor de germânio. Tá? Que é o caso desses daqui, por exemplo, né? A maioria deles tinha uma capinha de metal, a maioria. Por quê? Porque, como eu falei, eles não são muito fãs de calor. Ou seja, eles têm uma tolerância ao calor menor do que os transistores de silício. E uma outra curiosidade, se vocês olharem aqui, ó, nós temos o esquema elétrico de um amplificador de áudio usando somente transistores de germânio. E todos, observem que todos são PNP. Os amplificadores de rádios transistorizados começaram a aparecer na eletrônica por volta ali dos anos 60. Se popularizaram mais nos anos 70 e por aí foi até chegar no circuito integrado, que é o que a gente tem hoje. Mas na década de 60, até mais ou menos de metade para o fim da década de 70, a maioria dos rádios e amplificadores utilizavam transistores de germânio e do tipo PNP, era o mais usado na eletrônica, era o PNP. Inclusive você pode observar aqui, ó, que a fonte de alimentação usa, o polo positivo dela é o terra, que é o 0 volt, e o polo negativo, que vai alimentar os eletrodos aqui os coletores dos transistores PNP. Então aqui nós temos um pré-amplificador, depois dele vem um transistor driver. Esse transformador aqui era um transformador driver que fazia não somente o casamento de impedância do coletor do transistor para a base dos transistores de saída, como através desse transformador se conseguia um sinal com fase invertida na base dos dois saídas, ou seja, quando o áudio era positivo aqui, era negativo embaixo, quando era positivo embaixo, era negativo em cima, ou seja, o sinal já vinha com a fase invertida aqui nos secundários desse transformador de tomada central, transformador driver. E aqui os transistores de potência, os transistores de saída, usavam o transformador de saída ligado no alto-falante. Porque o transformador ele casava a impedância dos coletores dos transistores, que era alta, com o alto-falante, que é baixa. Isso daqui foi um dos primeiros pares casados de saída de áudio transistorizada da era da era transistorizada. Tá? Então antes os transistores mais utilizados eram os de germânio e os circuitos utilizavam mais transistores PNPs. Hoje não, hoje se usa mais NPNs e os transistores são todos de silício. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.